muitos sinais de que você está preso a um relacionamento tóxico. Antes de qualquer sinal explícito, a toxicidade começa em silêncio. Não começa com brigas, nem com explosões. Começa quando você sente, no fundo do peito, que algo não está encaixando, mas mesmo assim, continua tentando se convencer de que está tudo bem. Existe um momento em que você percebe que a paz que um relacionamento deveria trazer está desaparecendo. A rotina fica densa, os gestos ficam mecânicos, as conversas ficam curtas e o peso emocional começa a se acumular sem que você saiba explicar exatamente por quê. Imagine a cena. Você está sentado ao lado de alguém que diz te amar, mas seu corpo reage como se estivesse em alerta. Seu peito aperta, seus pensamentos aceleram e cada palavra parece exigir cuidado. Não porque você está exagerando, mas porque sua mente está captando algo que você vem ignorando há muito tempo. O clima muda sem barulho, os silêncios ficam longos. A sensação de caminhar em terreno instável começa a fazer parte do seu cotidiano. Só que você tenta justificar. Diz a si mesmo que é uma fase, que todo casal passa por isso, que basta conversar. Só que no fundo, você sabe que não é apenas uma fase, é um padrão. A verdade é que ninguém percebe de imediato quando está preso a um relacionamento tóxico. O desgaste começa pequeno, quase imperceptível. Ele mora nos detalhes, nas pequenas concessões, nos medos que você passa a ter sem entender de onde surgiram, nas mudanças que você faz em quem é para evitar conflitos, no incômodo que você aprendeu a engolir porque acredita que reclamar pode piorar as coisas. Você começa a viver para equilibrar humores, controlar explosões emocionais, evitar assuntos, medir palavras. E quando percebe, já não sabe ao certo onde termina o relacionamento e onde começa seu próprio cansaço emocional. Este vídeo é para você que sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Para você que tenta ser forte, tenta entender, tenta se ajustar, mas percebe que quanto mais tenta, mais se perde de si mesmo. Aqui, vamos iluminar aquilo que você já sentiu, mas não conseguiu nomear. Vamos revelar os sinais silenciosos que prendem você a alguém que não te faz bem. Sinais que você provavelmente normalizou para sobreviver. Sinais que precisam ser vistos com clareza, antes que seu coração se acostume com o que não deveria ser suportado. A partir daqui, cada capítulo vai te levar mais fundo nessa jornada de autoconsciência. Não para apontar culpa, mas para abrir seus olhos. E talvez para te devolver a paz que você nem percebeu que perdeu. Existe um tipo de desgaste que não faz barulho. Ele não chega na forma de uma grande discussão, nem aparece em momentos dramáticos. Ele está escondido nas pequenas coisas, nas sutilezas que você vai deixando passar porque parecem bobas demais para justificar um incômodo real. Só que o microdesgaste é silencioso, e exatamente por isso é perigoso. Ele se infiltra devagar, quase imperceptível, minando sua energia emocional, até que você começa a viver cansado sem entender porquê. Ele aparece quando você faz uma pergunta simples e recebe um olhar impaciente. Quando compartilha algo importante e recebe uma resposta fria. Quando tenta conversar e percebe que o outro está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. São rechinhos sutis, pequenos suspirares, cortes disfarçados de brincadeira, correções desnecessárias, comparações banais que ficam martelando na cabeça muito depois do momento ter passado. Não parece agressivo, mas dói. Dói porque é constante. Dói porque você sente que, sem perceber, começou a encolher para caber nas expectativas do outro. É nesse ponto que o relacionamento deixa de ser um espaço de descanso e começa a ser um lugar onde você precisa se vigiar. Não é o ataque direto que te fere. É a soma de pequenos impactos que você tenta ignorar. É a sensação de nunca relaxar completamente, de estar sempre à espera do próximo comentário desconfortável, da próxima ironia, da próxima indiferença. Você começa a sentir que qualquer movimento seu pode gerar tensão. Mas como nada é grande o suficiente para ser chamado de problema, você guarda. Guarda para não parecer exagerado. Guarda para não causar briga.
Guarda porque acha que não vale a pena. Só que o microdesgaste funciona como a água escorrendo por uma fresta. Ele parece inofensivo no início, mas com o tempo cria rachaduras profundas. E quando você percebe, está emocionalmente esgotado sem entender como chegou ali. Esse é um dos primeiros sinais de que você pode estar preso a uma relação tóxica. Você está sempre cansado, sempre se ajustando, sempre justificando coisas que deveriam ser naturais. Não existe relacionamento saudável onde você precisa diminuir pedaços de si para manter a paz. E quando o desgaste é tão constante que você já não diferencia desconforto de normalidade, algo dentro de você começa a desalinhar. Essa é a semente da toxicidade. E é a partir dela que muitos outros sinais começam a se manifestar. Um dos sinais mais cruéis de um relacionamento tóxico não é o conflito, é a dúvida. Não a dúvida sobre o outro, mas a dúvida sobre você, sobre sua memória, sobre suas emoções, sobre o que você viu, ouviu, sentiu. A inversão da realidade acontece de forma lenta, inteligente e profundamente desorientadora. Você começa a questionar se está exagerando, se interpretou errado, se sua sensibilidade é o problema. E essa sensação não surge do nada. Ela nasce quando o outro distorce suas percepções com sutilezas calculadas. A pessoa repete frases como: "Você entendeu errado", "Você está inventando coisas", "Isso nunca aconteceu", mesmo quando você sabe que aconteceu. Ela transforma acontecimentos concretos em versões alternativas que te deixam confuso. Pequenos deslizes viram culpa sua. Reações desproporcionais viram sua responsabilidade. A dor que você sente vira drama. A verdade que você lembra vira equívoco. É como se você estivesse vivendo duas realidades ao mesmo tempo. A que de fato aconteceu e a que o outro insiste em te convencer. Com o tempo, essa manipulação cria uma fratura interna. Você deixa de confiar no próprio instinto. Passa a pedir desculpas por coisas que não fez. Tenta racionalizar comportamentos que não fazem sentido. Abandona sua validação emocional para aceitar a versão do outro. É um processo silencioso, mas devastador, porque rouba sua bússola interna. Você deixa de acreditar em si para acreditar no que o outro diz que você deve sentir. E quando isso acontece, você se torna emocionalmente dependente da interpretação da outra pessoa, porque sente que não pode confiar nas próprias percepções. Essa inversão da realidade não é um erro de comunicação. É uma estratégia psicológica que prende você em um ciclo de autoquestionamento. Quanto menos você confia em si, mais você aceita comportamentos que deveria rejeitar. Quanto menos certeza você tem do que sente, mais espaço o outro tem para moldar sua visão. E quando o relacionamento chega nesse ponto, a toxicidade deixa de ser externa. Ela começa a morar dentro de você, na forma de dúvidas que enfraquecem sua identidade. Esse é o sinal que te desconecta de si mesmo. E quando você começa a duvidar da própria verdade, tudo o que vem depois se torna ainda mais difícil de enxergar. Existe um tipo de carinho que não aquece. Ele seduz, conforta por alguns instantes, mas logo se desfaz no ar, como fumaça. É o afeto condicional. Aquele que só aparece quando o outro quer algo, quando precisa te acalmar, quando teme te perder, quando precisa manter você perto. Ele é oferecido como prova de amor, mas funciona como estratégia de controle. E o mais perigoso é que você começa a confundir isso com cuidado genuíno, porque na superfície parece carinho. Mas, na prática, é manipulação emocional cuidadosamente disfarçada. Esse afeto surge em momentos muito específicos. Depois de uma briga em que claramente houve abuso emocional, o outro de repente se torna doce. Depois de um silêncio doloroso, surge a tensão inesperada. Depois de te ferir, vem uma gentileza que parece arrependimento, mas que nunca se transforma em mudança verdadeira. É sempre um carinho calculado, que chega para remendar os danos que ele mesmo causou, mantendo você preso no ciclo. Você sente a ponta do amor, mas nunca o corpo inteiro dele. Com o tempo, isso bagunça sua referência emocional. Você começa a associar o pouco com o suficiente, o mínimo com o aceitável, o momento bom com a prova de que vale a pena insistir.
É aqui que a toxicidade se torna ainda mais perigosa, quando você passa a justificar sofrimento em nome dos raros minutos de paz. Quando começa a acreditar que aqueles fragmentos de carinho são amor. E quando esses fragmentos se tornam seu alimento emocional, você aceita muito menos do que merece. A oscilação entre frio e calor cria um vício. É exatamente isso que te prende. Seu corpo se acostuma com a falta e se ilumina toda vez que recebe uma migalha. Você cria esperança a partir do pouco. E o outro sabe disso. Sabe que, oferecendo pequenas doses de afeto nos momentos certos, você se mantém ali, acreditando que existe amor no meio da tempestade. Mas amor verdadeiro não aparece só quando convém. Não desaparece quando você precisa. Não se esconde atrás de humores, manipulações ou interesses. O afeto condicional é um dos sinais mais difíceis de identificar, porque mexe diretamente na sua forma de sentir. Ele te confunde, te acalma e te machuca ao mesmo tempo. E essa confusão emocional te impede de perceber o próximo sinal, o lento processo de desaparecer de si mesmo para caber no relacionamento. A perda de si mesmo não acontece de uma vez. Ela não chega como um choque. Ela acontece em pequenas concessões que você faz para evitar conflito, para manter a paz, para não decepcionar. Você começa cedendo em detalhes, depois em hábitos, depois em escolhas, até que, sem perceber, começa a ceder em quem você é. A erosão da identidade é silenciosa, mas profunda. Um processo lento em que você vai se diminuindo para que o relacionamento caiba, mesmo que isso custe partes importantes de você. No início parece normal. Você muda uma opinião para evitar discussão. Abre mão de algo que gosta para não ouvir crítica. Deixa de usar uma roupa que incomoda o outro. Adota comportamentos que antes não faziam sentido para você. Diz sim quando queria dizer não. Tenta parecer mais leve, mais compatível, mais fácil de lidar. Só que com o tempo, essas pequenas mudanças deixam de ser escolhas e viram estratégias de sobrevivência. Você se adapta para não gerar atrito. Se molda para não ser julgado. Se encolhe para não provocar a frustração do outro. E quando você se acostuma a se moldar, começa a esquecer qual era o seu formato original, para quem você vivia antes de viver em função do relacionamento. O que você gostava antes de ter medo de gostar do que o outro desaprova? Qual era seu tom de voz antes de você começar a medir cada frase? Qual era sua ambição antes de aprender que não vale a pena sonhar alto demais? Quando esse tipo de apagamento começa, seu mundo interno vai perdendo força. Você troca autenticidade por adaptação, verdade por conveniência, desejo por aceitação. Essa erosão também se manifesta quando você começa a pedir permissão para ser você. Quando hesita em rir alto, expressar opinião, fazer planos, falar sobre sentimentos, mostrar entusiasmo. Você passa a existir em versão reduzida. E o pior é que, quanto mais você diminui sua presença, mais o outro ocupa espaço. A toxicidade cresce exatamente nesse vazio. O relacionamento deixa de ser um encontro e vira um domínio. A dinâmica muda. Não são mais duas pessoas dividindo uma vida. É uma pessoa ocupando tudo, enquanto a outra se esconde dentro de si. A identidade desgastada é um dos sinais mais profundos de toxicidade, porque te desconecta do que te torna inteiro. E quando você não se reconhece mais, fica extremamente vulnerável ao próximo padrão. A solidão que cresce mesmo quando você não está sozinho. A solidão mais dolorosa não é a que você sente quando está sozinho. É a solidão que surge quando alguém está ao seu lado, mas emocionalmente distante. É olhar para a pessoa que deveria ser sua base e perceber que ela não te alcança mais. É compartilhar a mesma casa, o mesmo espaço, a mesma rotina, mas não compartilhar mais vida nenhuma. Essa solidão silenciosa é um dos sinais mais profundos de que o relacionamento deixou de nutrir e passou a corroer. Você começa a perceber essa solidão quando sente falta de algo que não sabe nomear. Quando a conversa existe, mas não tem profundidade. Quando a companhia existe, mas não tem presença. Quando a intimidade existe, mas não tem conexão.
É como se você estivesse vivendo ao lado de alguém que está perto demais para ser ignorado e longe demais para ser sentido. Você tenta puxar assunto, tenta se aproximar, tenta criar um momento, mas tudo parece morno, distante, sem reciprocidade. A solidão se torna ainda mais cruel quando você tenta expressar sua dor e percebe que o outro reage com indiferença ou irritação. É aqui que você começa a perceber que não pode contar com aquela pessoa para acolher seu cansaço, suas dúvidas, suas inseguranças. A presença do outro deixa de trazer conforto e começa a trazer tensão. Você sente que precisa filtrar emoções para não parecer sensível demais. Sente que precisa resumir sentimentos para não ser ridicularizado. Sente que precisa esconder dores para não ouvir que está criando problema. Com o tempo, você para de tentar, não por falta de necessidade, mas por falta de espaço. A solidão vira hábito. Você aprende a sofrer sozinho mesmo estando acompanhado. Aprende a comemorar sozinho mesmo estando em dupla. Aprende a se calar mesmo tendo tanto a dizer. E essa adaptação profunda cria um abismo que cresce entre vocês, mesmo quando os corpos continuam lado a lado. Um abismo emocional tão discreto que só quem está preso dentro dele consegue sentir a profundidade do vazio. A solidão dentro do relacionamento também rouba sua referência emocional. Você começa a achar que talvez seja pedir demais querer atenção, cuidado, presença, afeto. Acredita que amor é isso mesmo, sobreviver às faltas. Só que amor não é ausência. Amor não é silêncio. Amor não é alguém ao seu lado enquanto você desmorona por dentro. Esse sinal é um dos mais perigosos porque te coloca em um estado emocional fragilizado. E é desse lugar de fragilidade que nasce o próximo sintoma. A sensação de que cada passo precisa ser calculado para não provocar uma explosão. Existe um momento em que o relacionamento deixa de ser um espaço de liberdade e se transforma em território instável. Você não pisa mais. Você calcula. Cada palavra, cada gesto, cada pergunta, cada silêncio. Viver ao lado dessa pessoa começa a exigir uma atenção constante, como se você estivesse caminhando sobre um chão frágil que pode quebrar a qualquer instante. Essa sensação de andar em ovos não aparece do nada. Ela nasce depois de tantas reações inesperadas, explosões desproporcionais e mudanças de humor que você passa a antecipar o pior mesmo quando nada aconteceu ainda. Você começa a perceber que certas conversas são proibidas. Certos temas precisam ser evitados. Certos sentimentos precisam ser escondidos. Você tenta dizer algo simples, mas mede a forma, o tom, a hora e até a expressão facial para não acionar gatilhos emocionais do outro. E mesmo assim, você nunca sabe o que vai encontrar. Às vezes vem irritação, às vezes vem frieza, às vezes vem silêncio como punição. E quando você finalmente pensa que aprendeu a se proteger, o comportamento muda de novo, te deixando ainda mais perdido. Essa pressão contínua transforma sua mente em campo de vigilância. Você passa mais tempo analisando o humor do outro do que cuidando de si. Passa a prever respostas, ajustar comportamentos, criar estratégias internas para evitar conflitos. E quando percebe, vive em alerta constante. Seu corpo responde antes de você pensar. Seu peito aperta, sua respiração fica curta, seu estômago fecha. Você sente que qualquer movimento pode desencadear uma tempestade. E essa tensão emocional acumulada corrói sua saúde mental sem que você perceba. Com o tempo, você começa a evitar até mesmo assuntos importantes. Evita expressar incômodos. Evita pedir carinho. Evita compartilhar vulnerabilidade. Não porque você não sente, mas porque aprendeu que sentir tem consequência. Quanto menos você fala, mais o outro domina o espaço emocional. E quanto mais você se silencia, mais se perde da própria verdade. Essa dinâmica cria um ciclo onde você se adapta ao extremo, enquanto o outro mantém controle através da imprevisibilidade. O mais doloroso é que em algum ponto você começa a acreditar que o problema realmente é você. Que se fosse mais cuidadoso, mais tranquilo, mais paciente, mais forte, talvez nada disso aconteceria. Só que não é sobre ser cuidadoso.
É sobre estar preso a alguém que transformou seu instinto de sobrevivência em rotina. E quando você vive dentro desse estado emocional, fica vulnerável ao próximo sinal, o ciclo de esperança que te mantém preso mesmo depois de tanto sofrimento. Esse talvez seja o sinal mais traiçoeiro de todos, porque ele não machuca, ele conforta. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Depois de dias, semanas ou meses de tensão, algo muda. O outro volta a ser carinhoso. Fala com doçura. Promete melhorar. Demonstra uma atenção que você não via há muito tempo. Faz algum gesto que reacende lembranças do início da relação. E por alguns instantes, você sente que finalmente tudo vai se encaixar. É como respirar depois de ficar muito tempo submerso. Um alívio tão intenso que parece amor. Só que esse momento não é cura. É ciclo. Um ciclo que te prende, porque te faz acreditar que a relação ainda tem chance. Você pensa, agora sim. Agora vai ser diferente. Agora ele entendeu. E por acreditar nessa nova fase, você ignora todo o sofrimento anterior. Você se entrega de novo. Se esforça de novo, espera de novo. Só que a lógica do relacionamento tóxico é repetitiva. Depois da fase boa, a fase ruim volta. E cada vez que volta, retorna um pouco mais intensa, mais desgastante, mais confusa. Esse ciclo funciona exatamente como um vício. Os momentos bons são as doses de dopamina que te mantêm ali. Não porque o relacionamento é saudável, mas porque você está emocionalmente esgotado. E qualquer migalha de afeto parece um banquete. A pessoa tóxica sabe disso, mesmo que não saiba conscientemente. Ela percebe que basta te oferecer o mínimo, na hora certa, para que você esqueça tudo o que aconteceu antes. Esse padrão te mantém esperando por algo que nunca chega de forma consistente. O mais doloroso é perceber que você começa a se apegar não à pessoa real, mas à versão dela que aparece apenas de vez em quando. Uma versão que não se sustenta. Uma versão que existe somente como parte do ciclo, e enquanto você espera aquela versão retornar, você tolera comportamentos que jamais aceitaria se estivesse emocionalmente inteiro. A esperança vira uma algema invisível. Ela te faz ficar quando deveria ir. Ela te faz tentar quando deveria se proteger. Ela te faz acreditar quando deveria enxergar. A verdade é que, em relacionamentos saudáveis, o amor não existe em fases intermitentes. Ele não aparece só quando convém. Não se esconde atrás de manipulação. Não alterna afeto com punição emocional. Quando você vive à espera do momento bom, é porque o momento ruim virou padrão. E quando a esperança se torna o seu laço mais forte, o próximo sinal costuma aparecer sem que você perceba. O desligamento interno. O ponto em que você já não sente mais nada. Nem dor, nem alegria, porque sua mente entrou em modo de sobrevivência emocional. Chega um ponto em que a dor deixa de ser um pico e se transforma em terreno. Você não sente mais o impacto de cada machucado, porque passou tempo demais anestesiando o coração para conseguir continuar. Esse é o desligamento interno. O momento em que a mente, exausta de tentar sobreviver dentro de um ambiente emocionalmente instável, simplesmente desliga partes de você para que consiga permanecer de pé. Não é escolha, é mecanismo de proteção. E muitas vezes é o último sinal antes de você perder completamente o vínculo com quem é. Esse desligamento começa de forma sutil. Você para de argumentar, para de tentar explicar, para de buscar compreensão. Não porque desistiu do relacionamento, mas porque desistiu de ser ouvido. Você aprende que suas emoções serão invalidadas, então começa a economizá-las. Aprende que suas tentativas serão interpretadas como exagero, então para de tentar. Aprende que sua verdade será distorcida, então deixa de expressá-la. É aqui que a mente decide. Sentir dói demais, então é melhor não sentir. Com o tempo, você percebe que não reage mais. As discussões já não te afetam como antes. A frieza não te surpreende. A ausência de carinho já não choca. Você aceita tudo com uma calma que não é paz, é exaustão profunda. É como se estivesse assistindo sua própria vida de fora.
sem participar realmente dela. Você faz o que precisa fazer, diz o que precisa dizer, cumpre o que precisa cumprir, mas nada toca seu coração. Você parece funcional, mas está emocionalmente desconectado. A mente entrou em modo de economia de energia para que você não colapse de vez. O mais perigoso do desligamento interno é que, à primeira vista, parece estabilidade, parece maturidade, parece autocontrole, mas é anestesia. Uma anestesia que indica que sua capacidade de sentir foi drenada pela toxicidade acumulada. Contrariando o que muitos acreditam, esse não é o momento em que a pessoa está mais forte. É o momento em que ela está mais quebrada, mais vulnerável, mais próxima de abandonar a si mesma para continuar sustentando um relacionamento que já não existe, exceto na memória dos momentos bons que ficaram para trás. E quando sua mente chega a esse nível de silenciamento, surge a pergunta que você não consegue mais evitar. A pergunta que separa o amor do autoabandono. A pergunta que finalmente te coloca diante de tudo o que você tolerou, perdeu, suportou e sacrificou até aqui. Existe um instante em que tudo fica claro. Não é um grito, nem uma revelação cinematográfica. É uma consciência silenciosa, quase suave, mas tão definitiva que nada consegue apagá-la depois que aparece. Esse momento chega quando você olha para si com uma honestidade que evitou por muito tempo. E pela primeira vez, percebe que a questão não é mais sobre o outro, sobre o que ele faz, diz ou promete. A questão é sobre você, sobre o quanto você precisou se abandonar para continuar chamando isso de amor. A pergunta que surge nesse exato ponto é simples, mas devastadora. Se alguém que você ama vivesse tudo o que você está vivendo, você diria que isso é amor? Essa pergunta corta todas as justificativas, silencia todas as desculpas, expõe todas as distorções que você criou para dar sentido ao que não fazia mais sentido. Porque no fundo você sabe que amor não te encolhe, amor não te esgota, amor não te faz duvidar da sua própria memória, amor não te coloca para andar em ovos, amor não te dá migalhas como recompensa por sobreviver à tempestade, amor não te apaga para caber na vida de alguém. Quando você olha para essa pergunta sem fugir, o cenário muda. Não porque você se torna forte de repente, mas porque finalmente enxerga a verdade sem o filtro da esperança, da culpa ou do medo. Você percebe o quanto tolerou para não perder alguém, e então descobre que, no processo, quem você mais perdeu foi você mesmo. Entender isso não é fracasso, é despertar. É o primeiro passo para recuperar partes suas que foram ficando pelo caminho, enquanto tentava segurar um relacionamento que nunca te segurou de volta. A pergunta que separa o amor do autoabandono não exige resposta imediata. Ela exige coragem para admitir o que você já sabe. Coragem para reconhecer que amar alguém nunca deveria pedir que você deixasse de amar a si mesmo. Coragem para entender que o amor verdadeiro começa onde você deixa de se ferir por alguém. Coragem para perceber que, às vezes, a saída não é desistir do relacionamento. É parar de desistir de você. Esse é o momento em que sua história começa a mudar. Não porque a dor acabou, mas porque você finalmente decidiu ouvir aquilo que seu coração vem tentando te dizer há muito tempo. E a partir dessa decisão, nada que te machuca pode continuar sendo chamado de amor.